Tudo bem? Olá, satisfação estar falando com futuros bombeiros, futuros policiais militares. Hoje nós vamos tratar de várias questões de geografia. A cada uma das questões eu vou dar um tempinho para vocês respirarem. Muitos que estão em casa já devem ter resolvido essa questão que está lá disponível para vocês. Os que estão aqui no que eu cheguei em sala já estavam ali fazendo, já estavam lendo, já estavam pesquisando, não é mesmo? Então, nesse sentido, eu sempre vou dar um minutinho. O aluno que já respondeu pode mudar a resposta e o que não respondeu poderá ali elencar aquilo que imagina. Trouxe questões da Federal, trouxe questões de outros concursos da Federal, trouxe simulados baseados na Federal, algumas questões de antigos concursos da Polícia Militar da mesma banca, algumas questões eu relevei os textos, ou seja, eu os tirei. Na Federal do Paraná nós temos muitos textos que trazem uma informação a respeito da questão, você tem que ler, ele é muito importante. Porém, outros textos trazem informações que não revelam a resposta, portanto, não serviriam para aquele propósito. Então, esses eu acabei tirando. Porém, no dia da prova, a sua obrigação é ler o texto integralmente. Outra questão importante, os textos, os mapas, os gráficos trazem a fonte da informação, trazem da onde essa informação foi retirada, não é? Então essa fonte você tem que ler também. Por quê? Porque ela pode te ajudar, ela pode te orientar. Tem fonte que não serve para muita coisa, é só a título de direitos autorais. Porém, há fontes que são importantes e vocês precisam ver e vocês precisam ler. Maravilha? Entendido isso, vamos dar início então. Para quem está em casa, eu sou o professor Irenilson Lubacheski, professor de Geografia para o concurso da Polícia Militar do Paraná e Bombeiro Militar do Paraná. Questão 1, acompanhem comigo. Sobre a importância da água para os seres vivos, julgue, né? Verdadeiro e falso, números romanos. E o que você faz no dia da prova? Você grifa o núcleo da questão, importância da água. Pronto. Você grifou a importância da água, você já focou naquilo que é importante. Então você focou, o negócio é água. Alternativa 1. Nos últimos anos, mudanças do clima, também chamadas de mudanças climáticas, têm gerado alterações no regime de chuvas e na umidade relativa do ar, o que tem afetado a qualidade de vida das populações e levado à escassez, à falta de água. Note que nós temos desequilíbrios ambientais, aquecimento global, e tudo isso tem levado a uma falta da umidade do ar e principalmente a uma falta de água, principalmente nos reservatórios, e um desequilíbrio, não é, com relação às chuvas. Em alguns lugares que costumava chover muito, chove pouco, e tem lugares que não havia chuva, começou a chover, né? Fora de época, assim podemos dizer. Será que isso é verdadeiro na 1? Vamos para 2. É necessário cessar o despejo de esgotos não tratados nos corpos d'água como uma forma de conservação. Lembrando, né, gente, o esgoto tratado ele é jogado nos rios, nos lençóis freáticos, mas ele é tratado. Então ele pode voltar para o ciclo da água. A 2 está dizendo esgoto não tratado. Será que isso é verdadeiro? 3. Cerca de 12% de toda a água doce no mundo se encontra no Brasil. Aí você sabe, né? Você leu essa questão e começou a pensar, professor, eu entendo que o Brasil é o país que mais tem bacias hidrográficas de água fresca, de água doce do mundo. A gente sabe muito bem disso. Junto do Brasil ali você tem a Antártica e principalmente o Ártico, só que são territórios ali, né, desabitados. O Ártico é habitado, mas bem pouco. A Antártica só tem pesquisadores e você entende essa questão. Porém, o problema aqui é o número. Será que é 12% mesmo de água fresca do mundo está no Brasil? Dou 1 minuto para vocês poderem refletir e marcarem quais são verdadeiras nas alternativas. Tempo de resolução.
Podemos? Alguém diz não? Vamos lá? Gente, a alternativa verdadeira que vocês devem ter encontrado foi a letra E. Todas as alternativas são verdadeiras. E por que eu trouxe essa questão para vocês de forma proposital? O que gerou dúvida ali, né? A 1 e a 2 não há dúvida, né? A 3 vocês ficaram com um passo atrás. Será que é 12? Será que é 11? Será que é 10? Existem duas disciplinas que não estão mais mentindo ano e porcentagem de área, pesquisa, esse tipo de exemplo. A história e a geografia. São duas ciências humanas que tomaram a decisão que quando forem feitas provas, concursos, a história e a geografia irão elencar o ano corretamente na alternativa e a porcentagem corretamente também, tá? Porque é um distrator que a gente pode dizer desumano, incognitível, né? Quer dizer, não pode. Então, 12% está correto. É a quantidade de água potável do mundo que se encontra no Brasil. Qual é o problema? As grandes cidades poluíram o seu entorno. Estamos tendo que buscar água cada vez mais distante. É o caso do centro de Curitiba. Parte da nossa água fresca, potável, tratada nas nossas torneiras aqui do centro da nossa cidade, se busca a 70 quilômetros daqui. Lembrando que nós temos rios que passam no entorno e temos rios que passam no subsolo da cidade, completamente poluídos. Questão 2, queridos, vem comigo. Diz o seguinte: o êxodo rural no Paraná, olha só, aí você já grifa, né? Êxodo rural no Paraná. Aí você começa a pensar, né? A vinda de pessoas do campo para grandes centros urbanos. É um fenômeno que se intensificou a partir da década de 70 do século passado. Sobre suas causas e consequências, é correto afirmar que... O que é correto afirmar sobre o êxodo rural? Aí você começa a pensar. Muito êxodo rural a partir de 1970, né? No Paraná. Pessoas que vêm do campo para Londrina, Maringá, Cascavel, Curitiba, né? E áreas metropolitanas, principalmente a região metropolitana de Curitiba, que na sua prova você vai encontrar como RMC. Vamos lá? Alternativa A. Uma das consequências da vinda do grande contingente populacional do meio rural para Curitiba e região metropolitana foi a melhoria significativa do padrão de vida da cidade polo. Veja que a letra A está dizendo: vieram pessoas do campo para a cidade e a qualidade de vida na grande cidade melhorou. A alternativa B. O êxodo rural foi um dos propulsores da industrialização da região metropolitana de Curitiba, que se constitui hoje em uma megalópole. Então olha só, a letra B está dizendo: o êxodo rural para Curitiba ajudou a industrializar a cidade, por causa da mão de obra excedente. E nesse sentido, Curitiba tornou-se uma megalópole. Aí você faz a seguinte questão para si mesmo: Curitiba, megalópole? Alternativa C. Uma das causas do êxodo rural foi o programa de governo de financiamento da casa própria, tendo em vista que no campo os pequenos agricultores eram agregados. A letra C está dizendo o seguinte: o que fez essa população toda vir do campo para a cidade? Foram propostas governamentais de financiamento da casa própria. Na ocasião, era chamado de BNH, né? BNH, esse era o nome do programa daquela época. Só que a questão que você faz é: programas governamentais como o financiamento da casa própria atrairiam pessoas para cá ou manteriam as pessoas no campo com a casa própria lá, né? A letra C está dizendo que atraíram para cá. A alternativa... esqueci de falar da letra C. Os agregados, né? Quem é agregado? O boia fria, aquele trabalhador sazonal, aquele que trabalha por dia, trabalha por mutirão, trabalha na colheita e depois ele é dispensado. Este é chamado de agregado. Letra D. Os trabalhadores do campo, agregados ou boias frias, à medida que envelhecem, migram para Curitiba, influenciando nos índices de envelhecimento da população urbana.
A letra D é uma questão prática. Está afirmando que o trabalhador do campo, ao envelhecer, ele toma uma decisão. Vou mudar para Curitiba. Será que é isso que ele realmente faz? Alternativa E. Dentre as causas do êxodo rural no Paraná, destaca-se a mecanização da agricultura, liberando mão de obra sem especialização para os centros urbanos. Ou seja, acaba mecanizando o campo, a mão de obra fica desempregada e qual é a decisão deles? Se mudarem principalmente para Curitiba. Questão boa essa, né? 1 minuto para a resolução. Aguardarei vocês me darem um ok. Podemos? Nem deu 1 minuto, né? Professor mentiroso. Claro que na prova você tem muito mais tempo, evidentemente, mas aqui a gente tem muito que andar neste dia, né? Tentarei ir pelo menos até a questão 22, 23, 24 hoje. Eu trouxe um pouco mais de material, é claro, né? Sempre material extra pra gente. E o que sobrar hoje a gente vai trabalhar no encontro 2. Vocês devem ter marcado a alternativa E, né? A alternativa E, a letra E, mecaniza o campo, gera desemprego e o povo vem para Curitiba, não é? Vamos comentar algumas questões. Primeiro, deixa eu ver se é a letra A, Letra A, gente, é claro, com o êxodo rural você piora a qualidade de vida da população que já está aqui, há falta de moradia para quem vem de fora, falta matrícula em escola, posto de saúde, falta saneamento básico, aí tem as áreas de invasão. Curitiba, historicamente, tem um grande bairro chamado SIC, Cidade Industrial de Curitiba, que ele foi formulado para que a indústria pudesse ali crescer. Só que as pessoas começaram a vir para trabalhar nas indústrias e incharam o bairro se transformou num bairro habitacional e não num bairro unicamente industrial. Ele era para ser industrial mais habitacional e ali você acabou inchando o bairro, as empresas começaram a ir embora, migrar para outras regiões. Isso causou uma grande dificuldade para a região, principalmente em empregos, né? Então a letra A se torna falsa. Na letra B, gente, Curitiba é uma metrópole nacional, não é uma megalópole. Curitiba é uma metrópole nacional, tá? E para a tua prova, darei alguns exemplos de metrópoles nacionais. Manaus, Porto Alegre, Belém, Salvador, Fortaleza, Recife, Belo Horizonte e Goiás. São exemplos de metrópoles nacionais, como Curitiba é. Tá certo? Muito bem, sobre o BNH Nasceu já falei. Esse programa fazia casas populares em qualquer região, inclusive regiões do interior em que o desemprego estava crescente, não havendo necessidade de virem para cá. Outra coisa, historicamente, o aposentado rural que entrou com a Previdência Social, se aposentou, ele permanece na zona rural, permanece na área rural. Quem sai de lá são seus filhos e netos que buscam estudar. Aí eles vêm para o grande centro urbano, conseguem um curso universitário, daí conseguem um estágio. No estágio acabam assinando a carteira, fazem amizades, se casam, fazem raiz e não retornam mais para as cidades de origem. Este é um fenômeno que os jovens vivem nessa questão do êxodo rural. Há 2 tarefinhas para vocês. Quem está em casa, quem está aí, porque é uma tarefa das nossas aulas teóricas, mas eu tenho que transpor para a questão 2. 2 tarefinhas. A primeira tarefa, região metropolitana de Curitiba, tá? Região metropolitana de Curitiba, né? Nela você vai descrever o ano da sua criação e quantas cidades ali estão. São 2 informações que você tem que decorar. Ano de criação e quantas cidades.
Agora, você que é mais CDF, se você é concurseiro mesmo, você também vai ler quais são as cidades que formam a região metropolitana de Curitiba. Isso vai complementar a questão de número 2. 3. O Brasil nunca deixou de ter pobres, eles mudaram de lugar. Até a primeira metade do século XX, a população de menor renda no Brasil estava localizada, em sua maioria, no campo. Na atualidade, a grande concentração da população de baixa renda encontra-se. Gente, você vai grifar concentração, população, baixa renda. Você focou o tema da questão. Ali você começa a refletir. O que você vai refletir? Quando foi que essa população se inverteu? Elas deixaram o campo e vieram para a cidade. Começou no segundo governo Vargas, ali de 1951 até 1954. Depois tem ali o próprio JK, o Jânio Quadros, o João Goulart. Foi o período em que a zona rural tornou-se menos populosa do que a zona urbana. Então houve essa inversão. Até 1950, a população do campo era maior. Entendido isso, vamos à pergunta. Onde se concentram as populações de baixa renda no Brasil? Alternativa A, nas áreas centrais das cidades. B, na região amazônica. C, nos municípios da periferia da zona metropolitana. D, nos estados da região centro-oeste ou letra E, nos pequenos municípios do sudeste e do sul. A questão é muito clara. Ocorreu o êxodo rural, as pessoas de baixa renda procurando emprego. Elas não têm informação e muitas vezes elas não vão conseguir trabalho e quando conseguem, não conseguem trabalho de boa remuneração. Aonde que elas vão morar? 1 minuto para a resolução. Eu tenho certeza que você deve ter ido no cerne de algo que conversamos anteriormente. Vocês devem ter marcado a alternativa? A alternativa C, né? Alternativa C. Gente, as regiões metropolitanas, elas vão inchando. E essas pessoas procuram trabalho na capital, na cidade nuclear da região metropolitana. Lembrando, tá? Não é regra que a maior cidade da região metropolitana seja uma capital, tá? Eu só citei como exemplo. E aí eles fazem movimento pendular, né? Moram na cidade da região metropolitana, vêm pela manhã trabalhar na cidade central da região metropolitana, final do dia retornam, né? Então eles passam todos os dias fazendo movimento pendular, vem e volta para casa, tornando muitas vezes as pequenas cidades da região metropolitana cidades dormitório. Isso acontece bastante, beleza? Vamos à questão 4. Aqui é uma questão intrigante que diz: observe o mapa temático sobre a concentração industrial no Brasil. Aqui você tem 3 informações. No título são 2 e no mapa tem uma informação. É um mapa temático. Provas da Polícia Militar adoram. A prova passada foi o mapa do crime. Lembra? Vocês fizeram a prova em casa lá, né, como tarefa? Imprimiram o PDF da prova antiga? Fizeram, né? Professor, mas aqueles temas não caem. Não é problema o tema. Você tem que se habituar com a maneira como a banca criou as questões, né? Ela é muito próxima daquela maneira. O tema não vai se repetir. Agora, a maneira, a forma, o tamanho dos textos e tal. Então, você tem que pegar a prova antiga, entra lá, INC, UFPR, PMPR, prova passada, imprime e faz. Mapa temático caiu. O mapa do crime. Segundo assunto, concentração industrial. Nos círculos maiores é onde temos mais indústrias e nos círculos menores do mapa é onde temos menos indústrias. Só que eu vou perguntar para vocês, como se chama esse tipo de mapa temático? Estudamos nas nossas aulas teóricas. É o mapa pontual.
Porque ele é representado com pontos. Daí de repente você olha, professor, mas são círculos. Não, são pontos gordinhos. São pontos maiores, não é? Porque você tem no restante do mapa pontos menores de industrialização, então ele é um mapa temático pontual. Vamos ao texto. Aliás, a questão, perdão. A maior área industrial do país, aí você já grifa, ele já foi no cerne, né? Qual que é a maior área industrial do país? Que produz mais empregos do que todos os outros complexos regionais, quase que juntos, né? E concentra os investimentos das grandes empresas, localizam-se. Aqui é uma questão para te matar do coração, né? Principalmente para quem é purista na geografia, mas eu já explico. Aonde que estão as maiores indústrias? Alternativa A, na Amazônia. B, na Centro-Sul. C, Zona da Mata. D, Centro-Oeste. E, no ABC Paulista. Santo André, São Bernardo, São Caetano, né? Grande contribuição de Getúlio Vargas, JK, para a constituição do ABC Paulista, né? E da própria ditadura militar também, o regime militar auxiliou muito no desenvolvimento dessas regiões. Galera, ela é fácil e tem uma pegadinha técnica. Golinho d'água do professor para vocês responderem essa questão de nível fácil. Fatalmente vocês devem ter assinalado a letra B de Brasil. Centro-Sul. Onde é que está a pegadinha? Você deve pensar assim, professor, pela divisão regional do Brasil, construída pelo IBGE na era Vargas, que separou o Brasil em 5 regiões, com características regionais, geográficas, econômicas e culturais próximas. Norte, Nordeste, Sudeste, Centro-Oeste, Sul, não é? Eu não vejo Centro-Sul, professor, nessas regiões. Tenham calma. Quando se trata de classificação econômica mais regional, a gente pode usar Centro-Sul. Quando se trata de característica econômica mais geográfica ou regional, a gente pode utilizar Centro-Sul para classificações, porque é uma classificação econômica. Maravilha? Vamos lá, pessoal. Número 5, como passa ligeiro, não é? Que coisa boa. Vocês nem notaram, mas já foi 2 horas de aula. Mentira, já tem um monte de gente lendo no relógio, coitados, professor pregando peça aqui. Questão 5, diz assim: analise a definição de região metropolitana para o Brasil. Aí você grifa ali, né? Região metropolitana. Já focou o teu pensamento, a tua consciência, a tua cognição para o tema. O tema é região metropolitana. Agora vamos ao conceito. Região estabelecida por legislação estadual, constituída por agrupamento de municípios limítrofes, com o objetivo de integrar a organização, o planejamento, a execução de funções públicas de interesse comum, disse o IBGE em 2002. Galera, região metropolitana, cidades limítrofes em torno de um grande centro urbano que tem interesses em comum. Ela não nasce do nada. Cuidem, não é o Congresso Nacional, não é o presidente mediante decreto, não é o IBGE que criam regiões metropolitanas. Quem cria a região metropolitana são as assembleias legislativas dos estados. É lei estadual e, é claro, né, é sancionada pelo governador daquele estado da federação. Cuidem com essa informação. Ela não nasce do nada e ela precisa nascer localmente no próprio estado. Entendido isso? Acerca das regiões metropolitanas brasileiras, olha só, assinale o aspecto que pode ser acrescentado à definição acima, mantendo-a correta. Veja só, a proposta é, das 5 alternativas, eu posso acrescentar uma delas no conceito de região metropolitana.
Das 5, qual delas, se eu acrescentar, não muda o sentido do conceito? A alternativa A. Constituem-se por um número equivalente de municípios. Ou seja, normalmente as regiões metropolitanas têm números equivalentes de municípios. Ou seja, há uma regra para municípios, para a quantidade de municípios. B. Apresentam um contingente populacional acima de 2 milhões de habitantes. Veja, a letra B impôs uma regra. Para haver a criação de uma região metropolitana, aquela região precisa ter mais de 2 milhões de habitantes. A alternativa C. Formam-se em torno de uma cidade principal que pode ou não ser uma metrópole. Então há uma cidade central, nuclear, e ela não precisa ser uma metrópole. A alternativa D. Correspondem ao nível de governo específico e autônomo da federação. A letra D está dizendo que quando nasce a região metropolitana, ela vai ter um governo autônomo do governo estadual. E a alternativa E. Formam-se exclusivamente em torno das capitais estaduais. Xiii, eu falei isso lá atrás, eu acabei entregando que a E não é. Mas se nós não tivéssemos falado nisso, ia dar uma coceirinha, né, na mão. Tem que ser capital, a cidade nuclear da região metropolitana ali. Senhores, 30 segundinhos para vocês me indicarem aqui nessa questão entre nível médio e fácil, se eu não tivesse falado anteriormente lá na região metropolitana, tempo de resolução. Muito bem, eu tenho certeza absoluta que vocês marcaram a letra C de certeza, né? C de certeza. Por quê? As pequenas cidades no interior, no entorno ali da região metropolitana, elas podem se agregar numa cidade nuclear, que tem uma economia forte, um setor de serviços, um setor industrial forte, e ali no entorno tem as cidades metropolitanas. Essa cidade maior, nuclear, ela não precisa ser metrópole, ela não precisa ser capital, ela só precisa ter condições de agregar uma região metropolitana, tornando as outras falsas. Por exemplo, não há regra para a quantidade de cidades na região metropolitana, não tem regra, é quantas a Assembleia achar que são melhores, é o número que a Assembleia Legislativa achar melhor. Na letra B não é regra ter 2 milhões de habitantes, pode ter menos, pode ter bem menos, né? Que mais? A letra D, nível de governo autônomo aqui nos Estados Unidos, né? Em que a gente tem aí, nos estados lá da federação, uma certa autonomia, que tem lá cidades meio que autônomas, ou de repente se tornar uma cidade-estado como é Singapura, como é Hong Kong, não é assim. A região metropolitana continua sendo administrada por seus prefeitos e pelo governador de estado, não é? E letra E, a gente já tinha falado, não há necessidade de ser uma capital para formar uma região metropolitana no seu entorno. Resolvida a questão 6, vamos lá. Atualmente, além do espaço geográfico, principal objeto de análise da geografia, deve você para tudo e grifa o tema da questão. Espaço geográfico, já grifa que é o tema espaço geográfico. Existem 4 principais conceitos que se consolidaram como categorias geográficas: território, região, paisagem e lugar. Aí você grifa, né? Território, região, paisagem e lugar. Vamos lá. Primeiro, quando nós conversamos aqui nas nossas aulas teóricas, eu passei para vocês uma briga da geografia. Geografia é briguenta, né? O conceito de espaço geográfico é um pepino. Se eu colocar aqui na frente 10 professores de geografia, né? Cada um vai ter um conceito diferente de espaço geográfico. Ele é muito maleável, ele é muito subjetivo. Então esse é o grande problema. Segundo, senhores e senhoras, dentro do conceito de espaço geográfico, nós temos o conceito de território, de região, de paisagem e de lugar.
Resolvido o tema, vamos à pergunta. A seguir, observe se as conceituações, ou seja, se elas estão corretas. Verdadeiro e falso. Número 1, a concepção mais comum de território, aí você grifa, território, porque é o conceito de território. Na ciência geográfica, é de uma divisão administrativa. Através de relações de poder, são criadas fronteiras entre países, regiões, estados, municípios, bairros e até mesmo áreas de influência de um determinado grupo. Aí você para um pouco e respira e pensa. A número 1, é o conceito correto de território? 2, a paisagem, aí você grifa paisagem, que é o tema da número 2, é formada por diferentes elementos que podem ser de domínio natural, domínio humano, domínio social, cultural ou econômico, e que se articulam uns com os outros. A paisagem é estática e não adaptada conforme as atividades humanas. A número 2 está te questionando. Este é o conceito correto de paisagem. Número 3. A cartografia, se grifa, cartografia, que é o tema da 3. Como sabemos, é a área do conhecimento responsável pela elaboração e o estudo dos mapas e as representações cartográficas em geral, incluindo planta, croquis e cartas gráficas. Aí você respira e pensa. A número 3 é o conceito correto de cartografia, tempo de resolução. Muito bem, senhores e senhoras, vocês devem ter achado estranho a número 2, porque ela foi muito bem até o ponto. Gente, paisagem tem movimento, tem mudança, paisagem é flexível, paisagem é carregada de sentimento, né? Por exemplo, quando você faz uma viagem belíssima e você olha tudo aquilo pela primeira vez, aquela paisagem maravilhosa, você se apaixona, aquilo vira poesia para você. Se você for pela segunda vez, talvez já não seja tão assim poesia, né? Pô, já conheço. Pela terceira, você já começa a nem olhar os detalhes daquela paisagem. Isso acontece muito nos lugares em que a gente mora, né? Que as paisagens elas vão mudando e tal, só que você passa ali todos os dias e não nota isso, né? Eu tive uma grande experiência quando eu fiquei afastado um ano, no passado, dando aula só online, home office, somente remotamente. Eu faço um movimento pendular, eu moro numa cidade pequena da região metropolitana e venho para Curitiba lecionar. E fiquei tanto tempo afastado de Curitiba que quando eu vim de novo de carro para cá, eu fiquei louco olhando assim, nossa, olha quanta mudança, aquele bairro ali, aquela trincheira, plantaram um gramado novo ali, tem um novo barracão. Gente, no mesmo caminho que eu fazia diariamente, porque paisagem se modifica o tempo todo, ela não é estática. Tornando a 2 falsa, nesse sentido a 1 é o conceito de território e a 3 é o conceito correto de cartografia. A alternativa certa da número 6 é a C, C de correta. 7. Observe a imagem. Note que do lado esquerdo você tem uma imagem de satélite, que é do INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. E do lado direito você tem uma fotografia aérea, que é tirada, né, do céu num modelo chamado, numa tecnologia chamada de aerofotogrametria. Pode-se usar balão, avião, helicóptero, drone, zeppelin,
né, para fazer a aerofotogrametria. A imagem de satélite são satélites artificiais que ficam aí, não é, no entorno do planeta Terra. Note que na imagem de satélite, aquele risquinho ali, que é uma ponte, né, a ponte, né, que coisa maravilhosa, parece apenas um risco. E na fotografia aérea você consegue notar, opa, é uma ponte mesmo. Veja que uma tem um espaço maior e a outra mais detalhado. A aerofotogrametria tem maiores detalhes. Vamos à pergunta? As imagens de satélite, aí você grifa, satélite, né? Praticamente a pergunta jogou fora a fotografia aérea da aerofotogrametria. Têm sido utilizadas na geografia em uma grande variedade de aplicações. Aí você grifa aplicações. Porque a pergunta é clara. Você usa fotografias de satélite, aliás, imagens de satélite, para que aplicação? Né? Alternativa A. Catalogação de monumentos arqueológicos abaixo da superfície do solo. Gente, uma imagem de satélite consegue pegar fotos do subsolo? B. Identificação de minerais de interesse comercial em águas profundas. Fotografias de satélite conseguem fotografar águas profundas? C. Auxílio na interpretação de fluxos de produtos agrícolas devido à modernização do campo. Então, na C, você se coloca no lugar de um agricultor rico, de um grande investidor, que precisa de imagens da sua fazenda, do que está sendo colhido, ou se de repente da pecuária, onde é que está o gado fazendo ali, né, o ciclo de pastagens e tudo mais, né, a troca, a rotação de pastagens. Você como agricultor e investidor, você pagaria por imagens de satélite para o INPE ou pagaria imagens aéreas, aerofotogrametria, drone, avião, balão, helicóptero? Qual das duas você acha mais viável, mais detalhado para o teu trabalho? Alternativa D. O monitoramento das mudanças relacionadas ao uso da terra, lembrando, terra com T minúsculo, estamos falando do uso do solo, né? E letra E. A reflexão acerca dos movimentos sociais existentes no campo e na cidade. MST, por exemplo, é um movimento social. Você usa a imagem de satélite para ver a movimentação do MST? Tempo de resolução.